Boa tarde a todos, aqueles presentes e os que nos assistem pela internet. Sejam todos bem-vindos nessa tarde de sol, tarde bonita, maravilhosa, né? E vamos então nos preparando para receber todos os benefícios aos quais nós viemos em busca, de acordo com o nosso merecimento. Os nossos horários estão fixados aqui no quadro de fora, nossos horários de palestras. E também o que nós temos de necessidade no atendimento do nosso trabalho social com as cestas básicas. Na realidade, nós estamos distribuindo cerca de 640 quilos de alimentos por mês, né? E atendendo cerca de 80 famílias. Então, todos que puderem colaborar nesse trabalho social, né, o amor ao próximo, é muito bem-vindo. E nesse momento, então, vou convidar a todos que cerrem os olhos, que elevem os pensamentos até o nosso Mestre Jesus, sentindo a presença do nosso amigo maior entre nós, através de seus mensageiros, que nos envolvem com muito amor, com muito carinho, para que possamos, como já dissemos, de acordo com o nosso merecimento, alcançar tudo aquilo que nós viemos em busca nesse momento, quer que seja no campo espiritual, material, psicológico, que o nosso Mestre possa nos atender, Ele que nos dispensa tanto amor, tanto carinho, com certeza vai procurar nos atender através de seus mensageiros. Vamos vivendo nesse momento, essa psicosfera maravilhosa que nos envolve, esses fluidos que vêm do alto, como um orvalho muito sutil, banhando o nosso centro de força coronário, que fica no alto da nossa cabeça. E ele vai distribuindo por todo o nosso organismo físico e perispiritual, fazendo-nos sentir um bem-estar muito grande. E assim, queridos irmãos, queridos amigos, já preparados que estamos nessa tarde, nós vamos envolvendo carinhosamente a nossa companheira Sandra, que vai fazer a palestra, dando o que se recebe, que é um tema assim bastante pertinente e diz muito a ver com aquilo que nós abraçamos na fraternidade de Jesus. Boa tarde a todos os que vieram até aqui, boa tarde aos internautas. É dando que se recebe. Não podia ser um tema melhor. Eu fiquei muito feliz, eu acho que a Sandra sempre acerta, a minha xará sempre acerta nos temas. E eu estava comentando antes como esse tema mexe comigo, principalmente porque quando a gente fala é dando que se recebe, quem vem à nossa mente? É dando que se recebe. São Francisco de Assis. E um dos primeiros livros que eu li, há uns 25, 26 anos atrás, foi exatamente sobre a vida desse missionário, Francisco de Assis. E, então hoje eu vou pedir licença a vocês, porque é sempre bom a gente ter um pouquinho da teoria para a gente chegar à prática, né? Prática e teoria são duas coisas que a gente tem que ter sempre, né? Para ficar bem melhor para a gente. Então nós vamos falando um pouco desse tema, buscando lá atrás a história, mas eu não vou começar por ele não, tá? Eu vou um pouquinho antes, falando da vinda de Jesus. Não sei se vocês já ouviram falar, mas na ocasião em que Jesus estava se preparando para vir até nós, 2 bilhões de espíritos que compraziam no mal foram retirados
daqui da terra para não prejudicarem a vinda de Jesus e tudo aquilo que ele veio fazer. Então, cada um a seu tempo foi desencarnando e eles foram sendo levados para uma região acima do Equador e foram ficando exilados lá, esses 2 bilhões de espíritos. E lá eles ficaram por 1000 anos, para não prejudicarem a Boa Nova. Jesus desceu então até nós e fez tudo o que ele fez, né? Cumprindo aquilo que estava inclusive nas profecias, deixando seu evangelho de amor, e ele teve a cooperação, né, de vários espíritos, porque quando um missionário encarna, gente, vem vários espíritos para ajudá-lo, de várias regiões, né, para que a sua missão seja de fato cumprida, né? E então esses apóstolos foram escolhidos, né, porque eles tinham um potencial para isso. Cada um tinha uma história de várias e várias e várias encarnações. E aqui nós vamos falar sobre João Evangelista, um dos mais queridos apóstolos. Então, assim, Jesus foi crucificado, depois cada apóstolo a seu tempo foi também crucificado, e ele foi o último. E ele foi exilado, foi preso e exilado lá no Mar Egeu, numa ilha de Patmos. E lá ele permaneceu. Era uma ilha de formação rochosa, então a vida quase não existia lá. A vida vegetal, animal. Mas ele passou anos e anos ali, e ali ele ficava, no seu exílio, nas suas pregações, contavam que ele pregava para todos os reinos, mineral, vegetal, animal, né? Mineral, vegetal e animal. Para quem ele conseguia, ele ia. E os guardas ficavam ali se aproximando, e muitos, inclusive, foram convertidos ao cristianismo. E o imperador vivia mudando, e ele ia convertendo, e ele ia convertendo, né? E carinhosamente, ele passou a se chamar, né, Pai João. Então, foi um apelido carinhoso, né, Pai João. Teve vários acontecimentos, e o imperador, então, resolveu libertá-lo. Mas os guardas acharam que isso era uma cilada. Então, trocaram as vestimentas, deram lá uma farda antiga, cortaram os cabelos, e ele, então, também trocou o nome, Francisco, Pai Francisco. E aí ele foi para Éfeso, na Ásia Menor, e ele continuou as suas pregações. Mas como ele tinha liberdade de ir e vir, ele vivia indo e voltando para a ilha de Patmos. E foi lá que, além do Evangelho, o Evangelho de João, e mais 3 epístolas, ele também, por inspiração do alto, escreveu o Apocalipse. O Apocalipse, que não é o fim do mundo, e sim períodos de transformação. Então, João, ele sabia tudo que ia se passar, né? E ali ele passou muito tempo pregando. Com 94 anos, no ano de 103, ele desencarnou, né? Já pela idade mesmo. E aí ele volta para a pátria espiritual, né? Ajudando todos os que estavam lá para preparar outros caminhos. 1000 anos se passaram, né? Lembra que eu falei que aqueles 2 bilhões de espíritos rebeldes foram exilados na linha do Equador? Mas Deus, na sua bondade infinita, dá a chance a todos. 1000 anos eles ficaram ali para não atrapalharem a divulgação do Evangelho. Porque quando João desencarnou, o Evangelho, isso foi no ano 103, já tinha suas sementes espalhadas por vários locais. Ele então retorna, e nesse período de 1000 anos, os espíritos rebeldes começam a reencarnar no planeta, como uma chance para eles, como acontece até hoje, né? Os espíritos, eles vão reencarnando entre nós como uma chance para usarem, de fato, de uma forma certa, o seu livre-arbítrio. Então, esses espíritos foram reencarnando, reencarnando. Como eram muito inteligentes, eles foram ocupando altos comandos dentro dos palácios, dentro da igreja. E ali
como eles ainda eram espíritos que se compraziam, né, no mal, eles começaram a fazer guerras. E com a guerra veio a fome, veio a peste. Mas Deus, dando essa liberdade a eles, também mandou até nós grandes espíritos, espíritos iluminados. Ele não nos desampara nunca. Então, nós estamos falando aí da Idade Média, mais ou menos, no século XII, onde muitas guerras de conquistas estavam acontecendo, mas principalmente as cruzadas e a Inquisição. Então, como desculpa para se proteger o Santo Sepulcro, proteger a doutrina cristã, muitas barbaridades foram cometidas. E nesse período em que Jesus mandou vários missionários, mas um especial, João Evangelista. Esse espírito tão iluminado, tão grandioso, ele veio em espírito para poder escolher, olha a elevação dele, escolher o lar que ele iria reencarnar. Ele visitou vários locais e ele foi para a Itália, na cidade de Assis, e lá ele escolheu uma família de um comerciante muito rico, Pedro Bernardoni, esposa Maria Picalini. E não pelo dinheiro, mas por ele já ter tido contato com aquelas criaturas. E isso que eu estou falando tudo para vocês é de um livro, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, um dos mais lindos livros que eu já li. Eu sou apaixonada por essa história da época de Cristo, e esse livro mexeu muito comigo. Quando eu vi esse tema, eu falei, gente, eu tenho que falar um pouco da história que a gente precisa entender, né? Que nada é feito por acaso, tudo tem um porquê. Então, João Evangelista, ele percebeu que aquela família seria boa para ele reencarnar. E em sonho, gente, ele encontra, quando a Maria vai no sonho, ela se desliga do corpo, né? Ela entra em contato com ele e ele pede se ele poderia vir através dela. Essa parte do livro é sensacional. E então ele participa, inclusive, de toda a operação, né, até o seu encarne. E olha só, ele é tão evoluído que assim que o perispírito dele já estava ligado ao perispírito da sua futura mãe, ele não fica ali, né, num processo como a maioria fica, né? Ele vai resolvendo as coisas que ele precisava, né? Tudo para que sua missão pudesse ter força, né, e ser vitoriosa. Ele depois retorna só por ocasião do nascimento dele, onde de fato a encarnação é firmada. E aí ele vai crescendo naquela família, como todo jovem, né, aproveitou, né, daquela fase da juventude. O pai dele tinha posses e tal, mas ele estava feliz? Não estava feliz. Ele sabia que no íntimo tinha alguma coisa que ele precisava fazer. Ele era contra várias coisas, por exemplo, o uso absurdo da riqueza, o trato que o pai dele tinha com os serviçais. E ele se perguntava, né, o que eu posso fazer para mudar isso? E aí ele até se alistou na guerra, né? Aí ficou adoentado, tal, depois retornou. Aí um dia, por via mediúnica, a mediunidade ela vai aflorando no seu tempo, ele ouve uma voz e ele fala, essa voz fala para ele, João, reconstrói a minha igreja. Um detalhe, gente, na verdade, o nome dele era Giovanni di Pietro di Bernardoni, mas porque a mãe tinha tido um sonho com o pai João, né? Então, ela quis pôr Giovanni, que em português é João. O pai estava viajando quando chegou e falou, não concordo com esse nome.
Por quê? Porque ele tinha tido em outras encarnações, inclusive também por sonhos, contato com o pai Francisco, que era a mesma pessoa, né? João e Francisco. Olha como as coincidências vão acontecendo. E aí ele passa a chamar de Francisco, tá? Então, Francisco, que nasceu em Assis. Então, Francisco começa a ouvir a voz do chamamento e ele fica todo empolgado. Ele vai com os recursos até conseguido da própria loja do pai e tal, isso deu uma confusão. Ele vai e começa a doar para a igrejinha da região e começa a levantar as paredes e tal, porque ele achou que era essa reconstrução que ele devia fazer. Depois, ele começa a entender que a reconstrução era, de fato, a nível espiritual. Então, ele se desprende de tudo, ele renuncia à sua herança, fica sem nada, absolutamente nada, e vai viver para pregar os princípios da verdadeira igreja, a igreja cristã. Então, ele vai viver, de fato, pregando pelo exemplo o desprendimento dos bens terrenos. Ele conseguiu muitos seguidores durante toda a sua vida. E conseguiu também muitos inimigos, né? Por exemplo, o alto clero, que não concordava, porque olha só, ele não tinha formação religiosa, ele não fez o seminário, ele não fez uma vida religiosa como era mesmo na época. Foi por talento, intuição, por evolução espiritual. Lembra o João Evangelista lá naquela ilha, anos e anos, meditando, pregando para todos os reinos? Na verdade, ele estava fazendo um preparo que depois ele mesmo, como João, fez várias pregações, e depois na obra divina, ele vindo como Francisco de Assis, numa época de guerra, numa época das cruzadas e inquisições, onde mulheres, homens, crianças estavam engajados numa guerra, uma guerra totalmente errada. E ele veio dizer que a guerra que a gente tem que travar é a guerra do amor, é uma guerra consigo mesmo para se desprender dos bens materiais. Então ele veio, gente, com essa missão lindíssima, mas o alto clero não queria se despojar, né? Ele teve até um encontro com um papa da época, em que o papa ouviu aquelas palavras maravilhosas, mas no final ele disse, mas na prática não é bem assim, sabe como é que é? Sabe aquele jeitinho? Esse mesmo papa, mais para frente, adoece, ele fica doente e manda chamar Francisco e pede perdão. Porque ele entende que a missão dele não foi cumprida, né? Então, gente, quando nós estamos aqui numa casa como essa, ouvindo, é para que a gente, na teoria, passe para a prática. Tem pessoas já evoluídas, né? Que já vêm com a prática. Chico Xavier, por exemplo, ele foi se instruir depois. Então, a teoria e a prática é sempre boa para que a gente, se não tem ainda a prática dentro de nós, a gente passe da teoria, né? Não podemos ser espíritas de gabinete. Gostoso estudar, é gostoso ter toda a teoria. Perfeito, mas nós também temos que partir para a prática, não sermos espíritas de gabinete. Bom, então retomando, Francisco começa então a convencer até mesmo pessoas ligadas à riqueza, tal, que o importante era a máxima, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Só que ele ficou muito adoentado, ele tinha muito problema de visão e continuou nas suas pregações, não só no Ocidente, ele também partiu para o Oriente, ele teve vários contatos, fazendo o entendimento da doutrina cristã como de fato ela é, não como uma ameaça, mas como uma grande transformação interior. E aí ele vê que ele está debilitado, vê que o fim está próximo, ele retorna para o Ocidente. Ele tinha contato com a Clara, Santa Clara, né, depois canonizada também. E ali
ele faz as suas últimas pregações junto de todos os seus seguidores. Essa passagem linda que retrata como ele tinha contato com a espiritualidade, como ele tinha contato com o alto. Leiam o livro, tá? Não vou contar tudo não, para vocês terem a curiosidade de ver essas passagens assim, que eu li isso, gente, há 25 anos atrás. 25 anos. E é um livro que mexe ainda, né? De eu tentar relembrar tantas coisas importantes relatadas nesse livro. Então, eu só estou dando uma pincelada para partir aí, né, de João Evangelista, para mostrar que foi a reencarnação de Francisco de Assis. Né? Se vocês procurarem, por exemplo, a vida de Francisco de Assis fora da doutrina espírita, a gente vai fazer ideia, né, que esse espírito já tinha visitado o planeta, já tinha deixado tanto da sua mensagem de amor. E quando a gente retoma isso na figura de Francisco de Assis, a gente fala, meu Deus, que espírito iluminado, né? Então é para se espelhar no exemplo dele é que a gente tenta, né, se melhorar. Então ele deixou o planeta, ele era novo, tinha 44 anos. João Evangelista, ele na pele, né, como João Evangelista, morreu com 94 anos. E como Francisco de Assis, com 44 anos. Mas cumpriu bravamente a sua missão. E ele retornou, então, à espiritualidade, onde está sempre vibrando por todos nós aqui. Há uma oração que todos conhecem. E eu fui dar uma olhadinha, essa oração apareceu em 1912 pela primeira vez. Então, assim, sugere que foi ele que de fato escreveu, mas tanto faz, porque se ele não escreveu exatamente assim como ela é, a oração de São Francisco de Assis, ela traz a essência da pregação desse missionário, a essência daquilo que ele sempre colocou entre nós. Então, hoje nós percebemos que homens da ciência, grandes filósofos, pessoas ligadas à religião, qualquer um de nós tem um conhecimento maior ou menor da doutrina cristã. Mas o que de fato nós estamos precisando hoje é da vivência desses princípios. Amar o próximo como a si mesmo. Como a gente está se amando, como a gente está amando o próximo. É dando que se recebe. É dando que se recebe, é uma lei da natureza. Muitos, para exemplificar, usam uma lei física, ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação, igual em sentido contrário, que volta-se para o que cometeu a ação. Essa é uma ação física, terceira lei de Newton. Mas nós estamos falando aqui de uma lei moral, causa e efeito. O que nós estamos passando hoje? O que nós vamos passar no futuro? O que nós estamos passando hoje é um efeito. A causa pode estar nessa ou numa anterior, capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, causa das aflições. E que nós vamos passar no futuro é o que nós estamos causando hoje. Então, que oportunidade bendita nós estamos tendo da reencarnação. É por isso que um tema desse, gente, mexe demais com a gente, porque nos coloca na responsabilidade daquilo que nós temos que fazer aqui. Ok, não dá para a gente ser um missionário como esse. Ele foi preparado. Quantas encarnações Francisco de Assis precisou para ser esse missionário? Nós, talvez, eu até falo por mim, estou engatinhando na encarnação. Mas, como eu falei lá atrás, esse livro mexeu muito comigo, né? Mexeu muito comigo pela essência que ele traz da história de vida de Francisco de Assis. E eu vou ler aqui, porque é dando que se recebe, o texto de hoje saiu do Momento Espírita,
E eu vou ler porque não tem nem como eu falar mais a respeito disso, se não ler na íntegra o que fala esse texto. Semeemos simpatia e a teremos de volta. Espalhemos farpas e as veremos de retorno. Distribuamos esperança e nos veremos esperançados. Semeemos agonia e poderemos contar com a ação do desespero logo mais. Ofertemos nosso tempo precioso para atender ao próximo e veremos que as preocupações do nosso próprio coração também estarão sendo atendidas. Doemos nosso sorriso ao mundo e o mundo, dentro de nós, sorrirá satisfeito. Perdoemos aquele familiar que falhou conosco mais uma vez e perceberemos que quando nós errarmos, encontraremos mais facilmente o alto perdão. Semeemos a paz, o otimismo, em meio ao negativismo viciante dos dias atuais e colheremos tranquilidade em meio ao caos. Silêncio em meio à balbúrdia ensurdecedora. É dando que se recebe, é dando-nos, doando-nos, que receberemos a recompensa da consciência pacificada, cumpridora de todos os deveres para com Deus, o próximo e a nós mesmos. Amemos e nos estaremos amando, perdoemos e estaremos nos perdoando, doemos e já estaremos recebendo. Experimentemos a doce exortação de Francisco de Assis e nos sentamos em paz desde agora. Obrigada, gente. Muito bem, agora é hora da participação. É maravilhoso, né? O tema é realmente fantástico, né? Quando se fala de Francisco de Assis, né? Acho que alguém tem alguma coisa para falar, com certeza, né? Sandra, você está falando de Francisco, né? E nós sabemos que nessa transição, porque nós estamos passando, não é que vai acontecer, que nós já estamos, né, nessa transição planetária, apesar desses espíritos renitentes que ainda estão tendo a oportunidade de aqui estar, de tempo em tempo, Jesus, né, isso são informações do livro Transição Planetária, do Divaldo Franco, né, psicografia do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então ele diz que de tempos em tempos, Jesus se reúne com uma pleiade de espíritos, né, especiais, espíritos, esses que São Francisco, né, Francisco de Assis, se encontra entre eles, né, para direcionar o rumo da nossa Terra, né? E a gente às vezes nos perde em preocupações, né, em desânimo. Estamos muito, muito amparados. Que eles continuam essa obra maravilhosa, né, de milênios. Sempre. É como eu falei, a gente pega sempre pelo lado ruim da coisa, né? Dizendo, nossa, quantas pessoas ruins. Então, assim, tudo que está acontecendo, gente, tem um porquê. Então, quando ele fala, inclusive, em algumas passagens desse livro, sobre as cruzadas e milhares de crianças, inclusive, assassinadas, simplesmente ele estava falando de pessoas que estavam ali para reencarnar, apesar da fragilidade do corpo. A gente, claro, vai se sensibilizar, todo ser humano, afinal, mas assim, eram espíritos que estavam ali num processo de expiação, né? E a gente olha para o mal e a gente não faz ideia quantas e quantas e quantas criaturas nos amparam. Né? Então, não é para a gente pegar pelo lado ruim, está tudo ruim, o planeta está ruim. Não, gente, nós estamos em transformação. E Jesus, da esfera crística, está olhando sempre por nós. Então, ele vai sempre mandando e cada vez mais missionários para esse despertar de cada um de nós, né? Então está na hora da gente fazer também a nossa parte. Nós não somos grandes missionários, mas cada um fazendo a sua parte, né? Então, se eu tenho uma habilidade que eu posso ajudar o meu irmão, eu vou fazer isso. Outros têm outras habilidades. Então não vamos esperar, gente, grandes missões, não. Né? É a gente, dia a dia, fazendo a parte. E para aquele próximo, mais próximo, aquele que está ao nosso lado, na nossa casa.
aquele que a gente encontra no elevador e não sabe nem o nome, sabe? É um sorriso. E a corrente do bem. A corrente do bem. A Maria Helena, numa semana aí anterior, falou que no trânsito a gente vê muito, né? Aquele nervosismo e tal. Comece a fazer o contrário. Comece a dar passagem. Comece a dar um sorriso. O pedestre. Aí ele vai... né? Então ele vai dando para frente. É aquele que não consegue, não vai conseguir mesmo. A gente não vai mudar o outro. A gente começa por nós. Né? Mas é tão gostoso quando a gente vê um sorriso de gratidão. Isso faz a diferença. Né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? O Vladimir não vai. O Vladimir saiu da sala nem falar, Vladimir. Não, mas é fantástico o que você colocou, realmente, Sandra. Eu acho, não, tenho certeza, né? Que quando você se envolve numa tarefa, pequena tarefa não, às vezes a gente fala uma pequena, não, mas é de uma grandeza, tem uma grandeza, porque você passa a ser também um espelho, né? Então, se você se enganja na doutrina, você passa a adquirir responsabilidades. É aquilo que você falou, que Maria Helena também citou, né? Como é que você vai se comportar entre as pessoas, no trânsito, no metrô, na sociedade, né? Então, aquilo que você fala, né? Como diz, né? A sua boca está cheia daquilo, fala aquilo do que o seu coração está repleto, né? Então, nós temos que falar realmente aquilo que o nosso coração está repleto. E temos que, como você diz, nós somos aquela engrenagem que tem que acionar toda essa sociedade, esse mundo, né? Através do amor, através do bem, através da compreensão. Então, o que seria, né? Por exemplo, você fez uma palestra tão maravilhosa, né? Se algum de nós aqui visse você se comportando de forma errada no trânsito ou no metrô, né? Então, ninguém acreditaria, não é verdade? Então, eu acho que essa responsabilidade que nos traz a transformação. É o freio, né? O bendito freio que a doutrina nos traz. Quando a gente se coloca numa tarefa, é lógico, nós somos seres humanos e eu sempre vou falar, quantas vezes puder ter oportunidade, a doutrina espírita é infalível. O movimento espírita formado por nós é falível. Então, a gente procura, sim, assumir uma responsabilidade de se modificar, mas somos seres falhos. Mas o mais interessante, sabe, José Roberto, se você me vê no metrô fazendo alguma coisa assim, é que eu espero que eu tenha o bom senso de saber que a gente pode melhorar sempre, né? Então, ele fala o texto de auto-perdão. Então, a gente tem que saber até onde a gente pode ir e, se errar, se perdoar. Porque nós estamos aqui nesse planeta em busca de uma transformação, a nossa reforma íntima, a nossa transformação. Então, pode sim me encontrar no metrô e eu estar agindo de uma forma errada, né? Mas eu espero que vocês todos entendam que nós aqui da doutrina estamos sempre procurando o melhor, mas, acima de tudo, a nossa transformação, porque não seria justo eu vir aqui falar para vocês e, dentro da minha intimidade, do meu dia a dia, eu agir de uma forma totalmente diferenciada, né? Tô longe ainda, mas eu chego lá. Não, chega, todos nós. Obrigada, gente, pela oportunidade, viu? Ah, Vladimir, eu sabia que você ia falar. Não, na colocação do dando que se recebe, né? Às vezes, a gente também tem que estar preparado, porque às vezes a gente fica... começa agindo bem, pratica o bem, só faz o bem e parece que está recebendo tudo errado. Perfeito. Entendeu? Perfeito, então a gente isso. também tem que esperar o tempo certo, né? Esse dando que se recebe não é dando uma esmola ali que você vai receber de troca já um abraço, não é assim. Uhum. Entendeu? Às vezes você vai ajudar, às vezes um irmão, ele vem com ingratidão. Esse dando que se recebe tem o tempo certo para se receber. Agora, o dar que é o importante, a gente tem que estar sempre pronto a ajudar o próximo.
Essa é a máxima de Jesus, né? Amar ao próximo, entendeu? Vladimir, muito obrigado por tua colocação, porque ela é fundamental. Porque senão a gente fala assim, mas eu fiz para ele. Então, não é daquele que a gente vai receber. E não é no tempo que a gente quer. Tudo tem o seu porquê, o seu tempo. Às vezes não é nem nessa encarnação. Vem o retorno, entendeu? Sim. Virá futuramente. E às vezes é na vida espiritual que virá. Como aconteceu com o João Evangelista, quanto sofrimento. Como aconteceu com Francisco de Assis, quanto sofrimento. Mas eles eram espíritos missionários, preparados. E com certeza o que eles receberam muito aqui em vida, porque aquilo que pra gente foi uma barbaridade, um sofrimento, para eles, não, porque eles já tinham esse preparo. E com certeza tudo aquilo que eles vão receber foi na espiritualidade, né? Eles estão recebendo na espiritualidade. Então nós temos que estar preparados para essa transformação, que ela sim que é o importante, né? Que o que importa para nós é o lado espiritual. Então nós temos que estar preparados para essa transformação, realmente aprender a amar de verdade o próximo, né? Como você colocou, não é falar assim, eu te amo, não é só isso, não. É praticar, é ter a prática, a vivência desse amor. E sem esperar, porque realmente você pode estar, às vezes, ajudando alguém, como você colocou, né? Acertando alguma coisa de vidas passadas. Que está lá no livro do Evangelho, né? Sim, capítulo 5º do Evangelho. Então, é isso aí. Então, às vezes você está acertando alguma coisa, você está fazendo bem, também está recebendo, às vezes, ingratidão. Mas não se preocupe com isso. Você está trabalhando para o seu futuro. Exatamente. Dando o que se recebe. Muito bom. Obrigada, gente. Ótimo. Muito bom, né? Acho que isso é o fantástico da doutrina espírita, né? É aquela visão que nós podemos ter, né? Sempre tem uma luz que nos guia, uma luz no final do túnel, quando tudo parece que não tem saída, tem muita saída, né? E a doutrina nos oferece isso. E nós somos agradecidos a Jesus, nós somos agradecidos aos mentores, por nos dar essa oportunidade. Então, nesse momento, vamos cerrar os nossos olhos em sinal de agradecimento a tudo aquilo que nós recebemos em matéria de aprendizado. E vamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos. Como foi abordado, a nossa responsabilidade agora aumenta um pouco, ou aumenta muito. Porque nós não podemos alegar que estamos ignorantes, que não sabemos, não temos conhecimento. Agora nós sabemos. E cabe a nós a transformação individual, para que essa transformação se torne uma transformação coletiva, que nós possamos conduzir esse nosso planeta ao mundo de regeneração. Nós nos enganamos quando entendemos que existe uma predominância do mal, existe o bem, o amor, a fraternidade. E por isso nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos amigos da espiritualidade, por tudo que nos recebemos. Que Jesus nos abençoe, que nos envolva com a sua luz, que nos dê a proteção que nós merecemos. Que quando retornarmos aos nossos lares, nós possamos encontrar muita paz. E nós vamos lembrando agora, nesse momento, daquelas pessoas que, por um acaso aqui não puderam estar, vamos vibrar amor por elas, pelos nossos companheiros, pelos nossos amigos. Vamos pensando com muito amor nos hospitais, onde as pessoas que ali estão necessitam do nosso carinho, do nosso amor. Vamos vibrar também, queridos companheiros, por todas as casas de orações, que através delas o mundo possa se regenerar, ajudar a regeneração necessária, vivermos por elas. Finalmente vamos vibrar
por essa nossa casa do caminho, esse templo de portas abertas que nos recebe com amor. E vibremos para que ela esteja sempre apta para nos atender, nos consolar e nos amparar. E assim nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, os Espíritos mentores que aqui estiveram, nos amparando, esperando retornar na quarta-feira novamente, e que quando aqui saímos, possamos encontrar nos nossos lares a mesma paz, a mesma tranquilidade, a mesma harmonia, e possamos encontrar todos com muita alegria e com muita segurança. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Agora vamos aguardar.